Fala, carniceiros! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário é sobre o tão aguardado slasher da produtora A24, chamado X, esse filme que foi dirigido pelo incrível diretor T. West, que já fez outras produções bem interessantes, como A Casa do Demônio, lançado em 2009, tem também alguns curtas da franquia VHS, e até mesmo O Último Sacramento, que foi inspirado em uma história totalmente real que aconteceu sobre o maior suicídio coletivo da história. Super recomendo esse filme, que se passa na década de 70. E por falar nessa década, é notável como ele usa de inspiração dentro dos seus filmes, tanto historicamente quanto visualmente, para poder reproduzir os seus filmes. Tanto que X é um slasher totalmente setentista e que vai muito além de um slasher convencional. E já aviso vocês que esse para mim é um dos melhores filmes de terror do ano e já se tornou um clássico instantâneo na minha opinião. E vou explicar para vocês o motivo por que esse filme está sendo tão bem avaliado pelas pessoas, principalmente pela crítica especializada. E não vou estar usando o consenso da crítica, vou estar usando o meu consenso pessoal por ter gostado tanto desse filme. Então fiquem aí, tá bom? Só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Já fiz um vídeo aqui no canal explicando a origem do slasher, de como surgiu, que foi bastante inspirado nos giallos italianos, tá bom? Para quem quiser saber mais sobre todo esse contexto, vou deixar o link, tá? Do vídeo logo acima. Mas antes do slasher surgir, teve outra palavrinha que foi criada, que foi o pré-slasher, tá? Porque a fórmula mesmo do slasher clássico surgiu somente depois de Halloween, do John Carpenter, lá na década de 80, para quem não sabe, que criou aquela construção de estereótipos onde os jovens que transam acabam morrendo ou que usam drogas, e que tem a garota virgem que confronta o grande vilão no final, tanto que isso virou um grande estereótipo que permeou durante longos anos. Mas antes disso já havia o pré-slasher, que não tinha essa mesma fórmula, mas envolvendo também assassinos mascarados. Um grande exemplo disso é o Tobe Hooper no Massacre da Serra Elétrica, que virou um clássico instantâneo e que foge totalmente dessas regras criadas dentro do slasher, e que provavelmente é a maior fonte de inspiração de X, além de outros gêneros da época. A trama se passa em 1979, acompanhamos um grupo de jovens cineastas que partem para uma zona rural do Texas, no intuito de fazer um filme adulto, mas quando seus anfitriões reclusos e idosos os apanham em flagrante, o grupo se vê obrigado a lutar pelas suas próprias vidas. Inovador e revolucionário? Não. Porque provavelmente a gente já viu esse tipo de premissa milhares de vezes, de jovens indo para o Texas. Isso é uma alusão total ao Massacre da Serra Elétrica. E a questão dos idosos eu também vi no filme chamado Os Anfitriões, lançado em 87, após que muita gente não conhece, que tem essa mesma premissa. Inclusive a estética dele é bem parecida com o Massacre da Serra Elétrica. Eu acho que muita coisa de X também foi influenciada por esse filme, e já fica a dica para vocês assistirem. Mas o grande diferencial de X é como tudo isso é feito, porque o roteiro é muito rico de diversos gêneros. Um exemplo é que ele tem uma pegada noir, com suspense crescente, que vai criando aquela coisa meio linear durante meio período da história, onde vai construindo toda aquela narrativa, né, da história e tudo mais, até chegar no exploitation, que no caso é a violência, exposição do corpo feminino, tanto masculino também, tá, gente? Isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele brinca com essa relação do conservadorismo como forma de crítica, ele também subverte isso utilizando os estereótipos já usados dentro de filmes slasher, criando sua própria história. E no decorrer dessa história vamos conhecendo mais a fundo aquele universo extremamente único, com diálogos afiados e pertinentes sobre o conceito de fazer cinema, independente do que se trata o produto, e principalmente os fatores históricos opressivos em uma época onde questões religiosas e medos eram muito debatidos, criando um plano de fundo para o fator X da sua verdadeira proposta, que é mostrar a vulnerabilidade humana em suas várias facetas, independente da sua crença, sonhos e até mesmo idade. Além de trazer temáticas tão importantes mostradas de uma perspectiva bem diferenciada, preciso engrandecer a ótima direção do T. West aqui nesse filme, porque
A fotografia tá um espetáculo, parece que a gente tá vendo de fato um filme da década de 70. As transições são absurdamente incríveis, ele sabe mesclar muito bem aquilo que é belo com algo totalmente bizarro, principalmente envolvendo o contexto desse casal de idosos, que traz de certa forma uma perspectiva reflexiva sobre o assunto, porque a gente tem essa mania de tratar a velhice, principalmente na questão sexual, como se fosse algo aberrante, fora do normal. E aqui o filme promove um culto ao corpo em diversas etapas e camadas, que mostram o resultado final bem reflexivo sobre como o tempo pode ser o seu pior inimigo em certas circunstâncias, devido às nossas próprias frustrações e devido às nossas necessidades de acordo com a idade. Outro ponto alto aqui com certeza é a trilha sonora, que é maravilhosa, gente. Confesso que até me arrepiei quando começou a tocar a música Landslide da banda Fleetwood Mac, que pra mim ficou incrível na voz da Britney Snow, que interpreta uma das melhores personagens do filme. De fato, pra mim ela é o grande ponto alto da história, pra ser bem honesto com vocês. E o que eu curto aqui é que ela vai cantando essa música e tem uma transição muito legal também, e tem a questão da letra, e vocês irão entender só quando assistirem o filme. Falando da Britney, o elenco é outro grande destaque desse filme, contando com a participação dos astros como Kid Cudi, Marty Henderson, Owen Campbell, e tem até a Jenna Ortega, que está em seu segundo slasher consecutivo só esse ano, já que ela participou do último filme da franquia Pânico. E tem também o Stephen Urry, que é um ator performático e que já fez ponta em vários outros filmes fantasiado, como na franquia O Senhor dos Anéis, e agora como esse idoso bizarro em X. E claro que não posso esquecer de citar a Mia Goth, que tá absurdamente insana nesse filme, não só por ser a Final Girl, tá, gente? Tem o personagem central, muito pelo contrário, na verdade é porque ela interpreta dois personagens. Pra quem não se deu conta, ela interpreta também o personagem dessa idosa, então o aspecto da caracterização é algo assim surreal que me deixou chocado. Eu tinha percebido logo de cara quando estava assistindo a semelhança entre as duas, mas quando fui pesquisar eu fiquei abismado com a caracterização, com todos os protótipos, né, de maquiagem prática, as próteses. Nem parece que é. Nem parece que é ela, eu fiquei abismado com relação a isso. E tem também o contexto da história, que quem for assistir vai ficar chocado, porque existe um diálogo no final entre as duas, que vocês irão entender o contexto, que pra mim foi só a cereja do bolo pro filme subir mais o nível ainda. Então, assim, perfeita, tá? Eu sempre torci muito por essa atriz, o Yuri é a prova disso. Sim, Sempre torci muito por ela, desde Marrowbone, Suspiria. Gosto muito dessa atriz e hoje tá aí como a rainha do grito atualmente, porque ela tá impecável nesse papel. Único, vanguardista e transgressor, são essas palavras que resumem X na minha opinião, e por isso minha nota para ele são 5 facadas bem sangrentas. Só lembrando que a média aqui do canal é de 1 a 5, e pra mim X trouxe um novo tipo de slasher. Ele meio que reviveu o gênero porque estava muito batido já tem um tempo. Ele trouxe algo revigorante para essa nova leva. Com certeza eu estou muito animado para ver as próximas continuações, que vocês já sabem que vão ter, tá bom? Eu sei que algumas pessoas não podem concordar com a minha opinião, afinal a arte é algo subjetivo, então você pode interpretar de outra maneira, mas para mim esse filme já se tornou um clássico instantâneo. E uma curiosidade que eu tenho para dar para vocês, tá? É que essa versão que está disponível na internet, ela não é completa, porque tem um teaser que está rolando nos Estados Unidos, porque o filme foi lançado lá para as pessoas poderem conferirem, e esse teaser mostra que vai ter uma prequela. O que é uma prequela? É como se fosse uma introdução, um início, mostrando o início de tudo, tá? Que vai se passar em 1918 e se chama Pearl, que é o nome do personagem da idosa, dessa velhinha, que vai ser interpretada também pela Mia Goth, tá? Vai mostrar o início de tudo. Tô bem animado para ver esse teaser, tomara que chegue no Brasil o mais rápido possível, só que pelo visto só tá rodando nos Estados Unidos logo quando acaba os créditos do filme. Então a gente vai torcer aí para que vaze algum tipo de teaser, de informação sobre isso, mas pelo visto o filme vai ser lançado ainda esse ano. Tô bem ansioso para poder conferir, e sobre ser lançado aqui nos cinemas do Brasil,
Tem toda uma discussão aí que provavelmente pode ser em setembro ou agosto, não tem uma data definida ainda, tá bom, gente? Mas já tá disponível na internet. Só esse pequeno teaser que a gente não conseguiu encontrar, mas se a gente conseguir encontrar, a gente avisa vocês, tá bom? É isso, galera. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal se for novo ou nova por aqui, ativa o sininho porque eu posto conteúdo toda semana, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que gostam desse tipo de tema, tá bom? Porque isso ajuda muito o canal. Espero que todos estejam bem e até a próxima.